Olá, que a paz de Deus esteja com todo mundo. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo da palavra aqui no Pode Crer na Bíblia. É muito bom ter a sua companhia para a gente mergulhar junto num tema que é, olha, simplesmente fascinante. E essa tirinha já entrega o ouro, né? O que mais me impressiona é que o primeiro movimento de Paulo, quando chega em Atenas, não é sair falando, é olhar. Ele primeiro observa, ele decodifica o ambiente. E a legenda é perfeita, atenção captada, ponte estabelecida. É exatamente sobre essa estratégia que a gente vai conversar hoje. Exatamente. E para quem está chegando agora, vale lembrar que este nosso estudo diário é inspirado pelo projeto Reavivados por Sua Palavra. Esse movimento mundial incrível que nos une no mesmo propósito de ler um capítulo da Bíblia por dia. É uma alegria imensa fazer parte dessa comunidade global. E o tema de hoje é forte: missão em território hostil. Nós vamos mergulhar em Atos capítulo 17, dos versículos 16 a 34, para entender direitinho como Paulo agiu num ambiente que era plural, super intelectualizado e, assim, profundamente cético. Um cenário que, se a gente parar para pensar, se parece muito com o nosso mundo hoje. É fundamental a gente entender onde Paulo estava pisando. Atenas não era só uma cidade idólatra, no sentido simples da palavra. Era o epicentro intelectual do mundo greco-romano, o berço da filosofia. Ele não estava falando para qualquer um. A audiência dele era treinada para debater, para questionar absolutamente tudo. A missão era de uma complexidade gigantesca. O próprio texto bíblico nos dá uma pista valiosa sobre essa cultura. Em Atos, capítulo 17, versículo 21, a gente lê o seguinte: pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir alguma novidade. Isso é impressionante. Eles tratavam ideias como entretenimento, sabe? Como a última série, a última fofoca. Paulo precisava de uma estratégia muito, mas muito inteligente, para que a mensagem dele não fosse só mais uma atração passageira no meio de tantas outras. E a estratégia dele começa de um jeito que muitas vezes a gente ignora. O primeiro passo não é falar, é observar. Vamos analisar com calma essa abordagem inicial de Paulo, que é a base para tudo que vem depois. A primeira frase de Paulo no Areópago é simplesmente genial. Ele diz, conforme a gente lê em Atos capítulo 17, versículo 22, Senhores atenienses, em tudo vejo que vocês são excessivamente religiosos. Percebem? Ele não chega acusando, ele não critica a idolatria de cara. Ele começa com um reconhecimento, uma afirmação sobre a cultura deles. Ele observa e encontra um ponto de partida. Isso nos ensina algo fundamental. Respeito não significa concordar com o erro, de jeito nenhum. Mas é a condição necessária para que o diálogo aconteça. Antes de sermos ouvidos, a gente precisa demonstrar que está disposto a ouvir e a compreender o outro. Paulo nos dá uma aula sobre isso. A partir dessa observação respeitosa, Paulo começa a construir o que a gente pode chamar de estratégia da ponte. Ele vai, de uma forma muito sábia, criar uma conexão entre a cultura ateniense e a mensagem do evangelho que ele precisava apresentar. O movimento dele tem 3 passos muito claros. Primeiro, a observação respeitosa, que a gente já viu. Segundo, ele encontra um ponto de contato cultural. Ele vê um altar com a inscrição ao Deus desconhecido e usa isso. Ele parte da realidade deles. E só então, depois de construir essa ponte, é que ele avança para o terceiro passo: o confronto inevitável com a verdade do evangelho. É muito importante frisar isso. O que Paulo fez foi uma estratégia de comunicação, não uma concessão teológica. Ele não diluiu a mensagem para agradar. Ele a traduziu para uma linguagem que fizesse sentido para aquela audiência. Se essa ideia ajuda a entender melhor a missão, compartilhe essa nossa conversa. Pode ser a chave que faltava para muita gente que luta com esse equilíbrio. Com certeza, porque a ponte não é o destino final. Ninguém constrói uma ponte para morar nela. A ponte serve para atravessar. O objetivo de Paulo era levar seus ouvintes do terreno que eles conheciam para a verdade que eles precisavam desesperadamente conhecer. Exato. E este quadro deixa isso claríssimo. Paulo construiu a ponte para atravessar. Ele não relativizou a verdade. Ele manteve a ressurreição como ponto central do seu discurso, mesmo sabendo que, para os filósofos gregos, essa ideia era uma completa loucura. A conexão era o meio, não o fim. O fim era a proclamação da verdade sobre Jesus. E qual foi o resultado de tudo isso? Uma conversão em massa? Aplausos? De jeito nenhum. A Bíblia é muito honesta sobre os resultados. E isso nos leva a pensar sobre o custo da fidelidade à mensagem. Vamos ler o que aconteceu? Está em Atos capítulo 17, versículos 32 a 34.
Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns zombaram, e outros disseram: a esse respeito te ouviremos outra vez. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram, entre os quais Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris e com eles outros. As reações foram totalmente divididas: zombaria, adiamento e crença. Uma minoria creu. Isso nos mostra de forma muito clara que o sucesso da missão não se mede pela quantidade de convertidos, mas pela fidelidade em proclamar a mensagem. Comentando essa passagem no livro Atos dos Apóstolos, Ellen White diz algo muito sábio. Paulo não atacou diretamente os ídolos, mas apresentou a verdade de modo que pudesse alcançar a mente. A abordagem dele não foi agressiva, foi cirúrgica, focada em alcançar o entendimento. Mas, ao mesmo tempo, ela faz um alerta fundamental na página 259 do mesmo livro. O evangelho não deve ser diluído para se tornar aceitável. E aqui está o equilíbrio genial e tão raro: ser estratégico sem ser conivente, ser relevante sem jamais diluir a verdade. É um desafio enorme para nós hoje. E tudo isso nos leva, inevitavelmente, a olhar para dentro, para nossa própria missão hoje. Como é que a gente aplica essa lição do Areópago no nosso dia a dia, no trabalho, na faculdade, em casa? E aqui vem uma pergunta que pode ser um pouco desconfortável, mas é necessária. É possível explicar a fé para alguém que não aceita a Bíblia como autoridade máxima? Se a resposta for não sei, talvez o problema não esteja na outra pessoa, mas na nossa própria formação missionária. Precisamos aprender a construir pontes, como Paulo fez. O modelo de Paulo é atemporal. Ele funciona em qualquer contexto desafiador. Ele observou o ambiente, construiu uma ponte a partir da cultura local, proclamou a verdade sem rodeios e, por fim, aceitou as consequências, fossem elas quais fossem. Esse é o caminho. E a grande lição que fica é esta: a missão é sobre ser fiel, não necessariamente sobre vencer o debate. Nosso papel é apresentar a verdade de Deus com amor, com sabedoria e com coragem, no nosso areópago pessoal, seja ele qual for. O resultado pertence a Deus. Que a gente possa ser fiel nisso, construindo pontes e proclamando a esperança que temos em Jesus, cada um em seu areópago. Se esta análise foi uma bênção, compartilhe e continue conosco aqui no Pode Crer na Bíblia para crescermos juntos no conhecimento da palavra. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.